Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Lúcia, Diogo. E aí? Ó, Ctrl F. Boa noite, amiga. Gente, quanta gente! Nossa, tô muito feliz. E aí, como que vocês estão? Boa noite, Jéssica. Amiga, que bom que você tá aqui participando, tô muito feliz. Boa noite, Joelma. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é: mulher consegue ir ao banheiro todos os dias? Será? Será que isso é mito ou será que isso é verdade? O que vocês acham? Fala aí. É mito ou é verdade que mulher consegue ir ao banheiro todos os dias? Obrigada, amiga. Boa noite, Arthur, Janelle. Vocês acham que é um mito ou é uma verdade que mulher consegue ir ao banheiro todos os dias? É verdade, Carol? Verdade, Mari. Ó, vocês estão bem, hein? Verdade, amiga. Boa noite, Min. Então, gente, vamos lá para essa live. Tô muito feliz com todo mundo que tá entrando, participando. Ó, a Janelle acha que é um mito a mulher conseguir ir ao banheiro todos os dias. Cida, muito feliz que você está aqui. Ó, alguém falou aqui, ó, tem mulher que sim, ela não. Gente, mas é um mito. Toda mulher consegue sim ir ao banheiro todos os dias. Mas é uma verdade que isso acomete mais as mulheres, né? Segundo até a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, 85% dos casos de constipação, de pessoas que não conseguem ir ao banheiro, são mulheres. Pensa, será que tem alguma correlação com a gente? Tudo, fala assim, tudo é mulher, gente, tudo acontece com as mulheres, mas não é bem assim, né? Tem explicações para isso, né? Como eu falei, não é uma verdade que a mulher não consegue ir ao banheiro todos os dias. A gente consegue resolver isso, solucionar essa questão. Mas é uma verdade que nós somos mais acometidas mesmo. Ó, a Yasmin falou, sofro para ir ao banheiro. Muitas mulheres sofrem mesmo. Como eu falei, 85% dos casos, né, de constipação, de pessoas que não conseguem ir todos os dias, são em mulheres. E por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores, né? Principalmente, esses fatores eles podem ser genéticos. Você já reparou, você mulher, né? Você já reparou que se você que tem problema de ir ao banheiro, alguém próximo da sua família tem algum problema como esse? Você pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser algum tio, sempre vai ter alguém. Ah, minha avó tem problema de ir ao banheiro todo dia, minha avó não consegue ir. Sempre tem alguém que tem esse problema. Ah, minha mãe já teve câncer de intestino, então tem uma correlação genética. Outros fatores também podem ser o quê? O sedentarismo. Não fazer atividade física, não praticar atividade física, também pode levar você a ter dificuldades de ir ao banheiro. Então você que é mais sedentária, que não pratica atividade física, é mais complicado, porque a atividade física, ela ajuda, ela influencia no peristaltismo, que é o movimento do seu intestino. Então acaba que você tem mais dificuldades de ir. E também estudos comprovam, né, que a atividade física ela aumenta a quantidade de bactérias benéficas no seu intestino. E acaba que isso facilita as suas idas ao banheiro. Muitas pacientes minhas já sabem.
Quando elas fazem atividade física, às vezes no mesmo dia elas vão ao banheiro ou no dia seguinte também. Então, se você não tem a prática de atividade física, vá pelo menos, né, 30 minutinhos, 3 vezes na semana, que isso já vai interferir para você conseguir ir ao banheiro com mais facilidade. Outra coisa que influencia, né, para as mulheres não conseguirem ir ao banheiro sempre é a questão da ansiedade. Também, né, existem estudos que comprovam isso. A ansiedade também acomete mais as mulheres. E a gente sente essa interferência também, né? Hoje mesmo, eu tava um pouco ansiosa para as lives, essa semana toda de lives. E a gente tem alterações no nosso sistema digestivo. Às vezes você sente ali um pouquinho no seu estômago, pode ser que se você estiver ansiosa, você sinta que te dá até umas fezes mais amolecidas, né, uma diarreia, mas pode acontecer também de você ficar mais constipada, de você ficar mais presa mesmo. Amiga, Tati, maravilhosa é você! Outra questão é a depressão. Mulheres que têm, né, que são depressivas, que têm alguns sintomas ali, né, de depressão, também podem ser mais constipadas. Como eu falei, quando você tem ali até uma genética favorável para a depressão, você também pode ter uma carga genética em relação a dificuldade de ir ao banheiro, porque a gente sabe que o nosso intestino e o nosso cérebro, eles estão totalmente ligados, eles são best friends. Nosso cérebro e o nosso intestino, eles são totalmente ligados, eles têm uma correlação. A gente tem uma conexão chamada intestino-cérebro. E aí, tudo que acontece no nosso intestino pode interferir no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, e as coisas que acontecem aqui também podem interferir no nosso intestino. Por isso que mulheres que são mais ansiosas, depressivas, podem ter alterações intestinais também. Uma outra questão eu falo que adiar as idas ao banheiro. Se a gente for parar para analisar, desde a infância, as meninas têm mais dificuldade de ir ao banheiro. Então eu falo assim que isso é uma correlação de várias questões. Vocês podem reparar, eu tenho algumas pacientes, por exemplo, que elas falam assim: Hannah, na minha infância, eu morava na roça, no interior, e lá não tinha banheiro. Isso tem muitas mulheres assim, tá? Depois de 40, 50 anos. E no local que eu morava, no interior, não tinha banheiro, lá era fossa. Então já gerava aquele desconforto, porque era um local sujo, mais difícil às vezes de fazer, né, de evacuar, de fazer as necessidades. Pensa, um lugar que não tinha um cheiro adequado, e isso também traz uma memória ruim. Parece que não, mas muitas mulheres têm dificuldade de ir ao banheiro por lembranças que têm da infância que não eram legais. Então, igual eu falei, né? Por não ter um banheiro, às vezes, em casa, por ter fossa, vocês acham que são poucas? Não são, não, tá? No consultório tem muitas mulheres assim. Outra questão é da gente, igual eu falei, adiar a ida ao banheiro. Você já reparou que mulher, né, tem essa questão? As nossas mães às vezes falam, né, quando a gente é criança: ah, você não pode fazer xixi em qualquer lugar. Ah, fecha a perninha. E várias outras coisas que o menino é muito mais fácil, né? O homem, faz xixi em qualquer lugar, vai ali no cantinho e faz. Pode evacuar em qualquer canto. A menina, às vezes, ela tem que ter aquela coisa, né? De só pode ir em casa. Então, às vezes, isso também traz umas memórias pra gente que também dificultam as idas ao banheiro. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, né? Dessa memória ali na infância. E isso vai travando. Tenho pacientes que agora que elas estão começando a ter esse desbloquear mesmo, né? De conseguir ir ao banheiro. Então, várias coisas que vão limitando a gente a ter essa evacuação, né? E que é uma coisa, gente, que é natural do nosso corpo. É isso que eu tento ensinar para as pacientes, né?
que isso é uma coisa, é uma situação fisiológica, né? Todo mundo evacua, todo mundo faz cocô e não tem problema nenhum nisso. A gente não tem que ter vergonha de você ir ao banheiro, evacuar, não tem que ter vergonha dessas situações. E é isso que eu vou mostrar pra vocês, mulheres, que vocês podem sim ir ao banheiro todos os dias, mas quem tem às vezes uma questão lá da infância, Hannah, desde que eu nasci eu tenho dificuldade de ir ao banheiro. Não é uma coisa que é fácil, não é uma situação que é fácil. Então, isso pode levar tempo, né? A maioria das mulheres, quando estão em acompanhamento, normalmente ali em 15 dias, 20 dias, elas já começam a ter uma frequência maior evacuatória. Ah, Hannah, ficava 7, 8 dias sem ir ao banheiro. Começa a ir 3 dias na semana, começa a ir um dia sim, um dia não. Outras que ficavam às vezes quase 10 dias sem evacuar, começam a ir todos os dias. Então, isso vai mudando aos poucos, né? Ó, a Giza falou, quando eu saio de casa eu travo. E às vezes isso é uma questão que está no nosso subconsciente. Eu sempre falo com algumas pacientes, né, que a gente vai tentando fazer um trabalho de relaxar, de não tem problema nenhum nisso. Ninguém vai ficar te julgando se você for ao banheiro. Carrega ali um lencinho umedecido, carrega um papel higiênico dentro do carro, né? Se for, a gente vai fazendo de qualquer estratégia para que você não tenha problema com isso. Isso é totalmente normal. Todo mundo vai ao banheiro e todo mundo deveria ir ao banheiro evacuar. Outras questões que levam a isso. Então eu já falei que a nossa genética pode interferir, né? Se você tem, às vezes, algum parente que não consegue ir ao banheiro, sua mãe, seu pai, se tem algum caso de doenças intestinais na sua família, a ansiedade pode interferir, a depressão, o sedentarismo, né? Não praticar a atividade física. Olha, a Mari falou, leva um fricô. Gente, olha eu fazendo uma propaganda aqui, mas é maravilhoso. Você põe ali no vaso, não dá cheiro de nada e é maravilhoso, é top mesmo. Outra coisa que eu falei é adiar as idas ao banheiro, porque quando você sai de casa, aí você vai trabalhar ou você vai em algum lugar e te deu vontade de fazer cocô, aí você pensa assim, meu Deus, não posso ir aqui. Não consigo, não dá, só vou em casa. E às vezes você vai chegar em casa muito tarde. Aquilo já bloqueia. Então, acaba que você tem até um ressecamento, porque as suas fezes começam a ficar um pouco mais ressecadas, né? A água vai ali saindo e vai ficando mais endurecida. Então, já fica um pouco mais difícil. Uma coisa que eu falo com as pacientes é que, normalmente, a gente não precisa ter sede pra gente tomar água. Você tem que tomar sempre que você, né, lembrei da água, toma água. Muitas vezes, quando você tá numa rotina alimentar, você não precisa de ter aquela fome exagerada para você comer alguma coisa. Na sua rotina alimentar, você vai comer alguma coisa mesmo sem estar numa fome exagerada. E ir ao banheiro é a mesma coisa. Você não precisa estar com aquela vontade desesperadora para você evacuar. Muitas vezes, te deu vontade no trabalho, você não foi? Quando você chegar em casa, pode ser 7 horas, 8 horas da noite, e falar, ai, Hannah, minha vontade passou, eu não consigo mais ir nesse dia. Isso é uma mentira, isso é um mito que existe. Você pode sim conseguir ir ao banheiro. Você vai sentar no seu vaso. Pode até tomar, né, ali, tranquilizar, relaxar, comer alguma coisa. Você vai sentar no vaso, você vai assistir, tem um videozinho aqui no meu Reels ensinando a posição certa para evacuar. Você vai sentar na posição certinha, que é ali de 90 graus mais ou menos. E você vai ficar ali um tempo pra você. E, gente, funciona. É porque às vezes a gente, igual eu falei, a gente coloca isso na nossa mente, que a gente, se passou nossa ida ao nossa vontade de ir ao banheiro, a gente não consegue ir mais. Isso é uma mentira, a gente consegue ir ao banheiro sim. Então, se você chegou do seu trabalho, te deu vontade de ir lá, quando você chegar em casa, habitue o seu corpo a você ir naquele momento. Porque senão vai passar um dia, tá mais ressecada. Vai passar outro, tá mais ressecado ainda.
A Luciana falou, eu não entendo o motivo de ficar indisposta e com náuseas. Isso existem vários fatores, porque acaba que vai ter uma live sobre isso, né? Como que o intestino interfere na nossa disposição, na sua vontade de fazer atividade física, mas em relação às náuseas, porque isso acaba interferindo em todo o seu trato digestivo. Muitas pessoas têm dois grupos de pacientes, aqueles que não conseguem ir ao banheiro e que, como a digestão não aconteceu direito, eles ficam tipo, empazinados, fala, Hannah, não consigo comer. Tem paciente que às vezes, como não tá sem ir ao banheiro dias e dias, fala, Hannah, eu fico o dia todo, às vezes, sem me alimentar, porque eu não consigo, tipo, tá travado, me dá enjoo, me dá uma má digestão, fica com a má digestão, é exatamente isso, né? E tem outro grupo de pacientes que, como a digestão não aconteceu, o corpo fica pedindo o tempo todo alguma coisa para comer, alguma coisa para beliscar, porque é como se a sua digestão não estivesse acontecendo da maneira como deveria. Então, acontece sim de dar náuseas, enjoos por causa disso, dessa má digestão. Imagina, uma coisa que tá ali parada há 24, 48, 72 horas, né? Isso vai trazendo... essa má digestão vai causando algo ruim assim em você, entendeu? A Eliana falou, eu tenho prisão de ventre crônica, começou desde os meus 5 anos, estou há 10 dias sem evacuar, sofro muito com isso. Sim, e muitas mulheres como você sofrem com isso. Igual eu falei, são coisas que às vezes vêm desde a infância e a gente tem como tratar. É isso que eu tô falando com vocês. Um dos principais pontos é a atividade física. Gente, não tem como. Se você tá sedentária, sem fazer atividade física, sem fazer uma caminhada, não, é muito difícil, porque você não tem um movimento do seu intestino, do seu trato digestivo ali, entendeu? Aí tem gente que fala assim, Hannah, mas eu sou secretária do lar, eu faço uma coisa, eu faço outra, eu sempre tô me movimentando, mas gente, não é a mesma coisa. Quando você tira ali um tempo de atividade física pra você, é diferente. O seu corpo, ele entende de outra maneira, entendeu? E aquilo sim, você tá tirando aquele momento só pra você. Então aquilo sim vai interferir no seu movimento, no seu intestino, no seu movimento gastrointestinal, entendeu? Outra situação é a ingestão de água que eu falei. Muitas pessoas não tomam o quanto elas precisam de água. Isso é, assim, frequente no consultório. Claro que tem aquele grupo de pessoas que fala assim, Hannah, mas eu já fiz de tudo. Eu faço atividade física, eu me alimento bem, eu tomo água e mesmo assim eu não consigo ir ao banheiro. Nem sempre isso acontece, mas eu falo assim, mesmo nesses pacientes, a gente sempre encontra uma brechinha de alguma coisa que ele não está fazendo. Como eu falei, tem pessoas que, igual a essa mulher que falou, eu acho que é a Eliana, tem pessoas que têm esse problema desde a infância, então não é tão fácil assim de tratar, mas é super possível e é super fácil, gente. A ingestão de água, vou tomar a minha. A ingestão de água. Você tem que aprender a calcular a sua ingestão de água pelo seu peso. Então, uma situação, todo mundo acha que todo mundo tem que tomar 2 litros, 3 litros de água. Isso não é uma verdade. Nós temos que tomar uma ingestão calculada pelo nosso peso. Você vai multiplicar 35 ml até 50 ml pode chegar, vezes o seu peso. Quando o paciente ele é constipado, né, que a mulher tem dificuldade de ir ao banheiro há muitos e muitos anos, eu sempre calculo um pouco de água a mais. Então, eu vou simular aqui para vocês agora. Eu peso 57 quilos. 57. Eu sempre, igual eu falei, o mínimo que você tem que tomar são 35 ml. Aí, o mínimo que eu precisaria tomar, 57 vezes 35, são 1 litro e 900, né? Quase 2 litros. Mas se eu tivesse problema de ir ao banheiro, eu ia calcular 45 ml. 57 vezes 45, 2 litros e meio, 2 litros e 500.
Então, gente, parece que não, mas 500 ml faz muita diferença para o seu intestino, porque a ingestão de água, ela é importante para todo o processo digestivo, para a sua absorção de nutrientes, para até o formato das suas fezes. Quando a gente observa, tem no meu Instagram aqui um post sobre aquela tabelinha de cocôs, que se chama Escala Bristol de Fezes. Depois que acabar a live, vocês vão procurar no Google, Escala Bristol de Fezes. Lá tem vários formatos de cocôs. Tem pacientes que ficam ali, Hannah, eu vou um dia sim, um dia não, fico 7 dias sem ir e sempre tá aquelas bolinhas igual cocô de cabrito, muito ressecada. Muitas vezes pode ser falta de água. Então tenta sempre multiplicar o seu peso vezes 45 ml. Isso já vai influenciar para você conseguir ir ao banheiro com mais facilidade. A Ângela falou, meu intestino é preguiçoso, preciso urgente fazer as pazes com ele. Vem comigo, Ângela, vamos fazer as pazes com esse intestino. Igual eu falei, gente, é um mito. Mulher pode ir sim ao banheiro todos os dias. Todas as mulheres podem. Isso aí, mesmo as que falam, Hannah, eu consigo ir ao banheiro todos os dias. Eu não consigo ir ao banheiro todos os dias. E fala que já faz alimentação saudável, já faz atividade física, já faz tudo. Mesmo assim, ainda tem coisa para melhorar. E é isso que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Eu quero que vocês tentem participar essa semana de lives que vão ter muitos conteúdos legais, né? E também que vocês participem do workshop que eu vou fazer terça-feira, dia 8 de fevereiro, vai ser o workshop Intestino Funcional. Vou falar muito sobre intestino nele, sobre as funções do seu intestino e como você vai conseguir ir ao banheiro todos os dias, gente. Outra situação que interfere pra gente não conseguir ir ao banheiro todos os dias é a falta de fibras. Gente, fibras. Tem gente que fala assim, Hannah, mas eu como salada no almoço, eu como salada no jantar, eu coloco chia, eu coloco aveia, mas, gente, não é a questão de ter fibra na sua alimentação. Aí, às vezes, você vai observar, essa mulher, ela come alface, tomate, um pepino, fala assim, não que esteja ruim, tá maravilhoso, mas faltam fibras. A gente precisa ter uma quantidade específica de fibras pra gente conseguir fazer esse intestino funcionar. E vocês sabiam que durante a vida, muita gente sabe disso, né? Vocês já observaram, às vezes, os idosos, eles têm uma certa dificuldade de ir ao banheiro. Qualquer coisinha pode constipar, qualquer coisa já faz ali as fezes ficarem mais amolecidas. Com o passar da idade, nós temos uma diminuição da produção de bactérias boas, né? Aquela produção de bactérias que são legais para o intestino. Então, isso acaba interferindo na nossa função digestiva. Só que não é determinante. Todo idoso não vai conseguir ir ao banheiro. Não. O que acontece é que a gente precisa aumentar a nossa ingestão de água, e igual eu falei com vocês, tomar sempre um pouco mais, 45 ml vezes o peso de vocês, tentar comer um pouco mais de fibras. De acordo com a nossa faixa etária, a nossa ingestão de fibras vai mudando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô numa faixa etária que a minha ingestão de fibras, até ali para uns 40 anos, a gente pode colocar essa quantidade. São de 30 a 35 gramas de fibras por dia. Isso não é 30 gramas, tipo uma colher e pouquinho, ali 2 colheres de aveia. É a fibra que está dentro do alimento. Então, o nutricionista vai calcular isso para você, entendeu? E isso eu vou ensinar no workshop, vocês acrescentarem uma quantidade adequada. Mas para vocês terem uma noção, eu vou dar uma dica aqui para vocês. De vocês acrescentarem umas 30 gramas de fibras no dia. Igual, vocês vão colocar uma fruta no café da manhã, uma fruta no lanche da tarde. Nesse café da manhã e no lanche da tarde, vocês vão acrescentar umas 2 colheres de fibras extras, né? Pode ser uma chia, pode ser uma linhaça, pode ser uma aveia, pode ser uma granola, pode ser uma semente de abóbora, que eu amo, maravilhosa, para a saúde, cheia de magnésio. Pode ser a fibra que você quiser.
Acrescenta ali uma fruta de manhã, uma à tarde e 2 colheres de fibras extras em cada uma. E também tente consumir a salada no almoço e no jantar. Sempre no almoço, a gente tenta consumir bastante salada crua. Fala, Hannah, eu não gosto de salada crua, eu prefiro salada cozida, né? Mas, gente, o nosso intestino, ele precisa de fibra. Toda vez que você pegou uma cenoura, claro que é importante você consumir ela cozida e ela crua. Mas toda vez que você pegou uma cenoura e você cozinhou, você abranda a fibra. Vocês já fizeram alguma dieta assim para pós-cirurgia? Que a gente não quer que tenha aquela... Ou até pré-cirúrgico mesmo, ou antes de fazer algum exame. Dependendo ali do exame ou da cirurgia, você tem que fazer uma preparação para você ter um repouso gástrico, né? Para ter uma digestão um pouco mais devagar. A gente não quer que seu intestino vai digerir tanto. O que a gente vai fazer? Cozinhar tudo. Aí a gente faz uma sopinha, a gente faz os legumes cozidos. Então, quando você quer que o seu intestino funcione mais, você tem que colocar isso cru. Você tem que acrescentar esses alimentos mais crus. Então, quanto mais folhosos, quanto mais uma cenoura ralada, uma beterraba ralada. Gente, fibra é vida. a Maria Isabel, agora faz todo sentido, né? Exatamente. Tem muita gente que fala, eu já como saudável. Mas, gente, são uma questão de quantidades. Então... E aí, você acrescentar, igual eu falei, umas 30 gramas de fibras, daria o quê? Você comendo ali uma fruta de manhã, uma fruta à tarde, acrescentar umas 2 colheres de manhã, acrescentar umas 2 colheres à tarde. E no jantar, Hannah, eu não gosto muito de jantar. Às vezes eu tenho o costume só de fazer um lanchinho. Tenta acrescentar pelo menos um alface, né? Tá ótimo. Alface já é laxativo, entendeu? Então tem que acrescentar fibras. O que acontece na maioria das vezes no consultório é que as mulheres não consomem fibras o suficiente. Elas acham que consomem, mas não consomem. E é isso que eu vou ensinar também pra vocês no workshop, tá bom? Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta bem legal. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Gente, tô muito feliz. Várias pacientes aqui, minhas amigas. Arrasou. Vão todo mundo... Gente, eu quero todo mundo indo ao banheiro todo dia. Eu sempre falo isso, que quem vai no banheiro todo dia é mais feliz, gente. Eu vou falar também, vai ter uma live só sobre isso, sobre disposição e felicidade que o intestino dá. Mas a gente conseguindo ir ao banheiro todo dia, você é muito mais feliz. Não tem nem explicação. Tem explicação sim, né? A Ângela falou, posso tomar o chá de sene? Pode. Isso é uma pergunta assim, bem frequente no consultório, porque o chá de sene é um chá que, para quem não conhece, né, é um chá que é laxativo. Eu não gosto do chá de sene com frequência ali na semana e nem em grande quantidade. Muita gente usa chás, gente. Eu não tô falando só do chá de sene, não, mas eu tô falando assim de qualquer tipo de chá. Muita gente usa os chás como de forma indiscriminada. Eu falo, a diferença entre o alimento e o veneno está na dosagem. Acaba que se você acrescenta uma grande quantidade de chá, eu quero desinchar, aí acrescenta ali um monte de hibisco, faz ali uma coisa super concentrada, isso pode fazer um efeito reverso, os seus rins nem conseguirem fazer a diurese daquilo direito e acaba que você às vezes nem faz esse desinchar, né? Esse processo ali de ajudar nessa retenção. E a questão do chá para o intestino é a mesma coisa. Primeiro que às vezes as pessoas usam em grande quantidade, outra coisa é que às vezes elas usam muitas vezes, né? Usam todos os dias, porque o chá de sene me ajuda a ir ao banheiro. Existem estudos já que comprovam, né, que o chá de sene, ele diminui a integridade do seu intestino. Ele pode levar até a disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias ali do seu intestino. Ele pode aumentar a permeabilidade do seu intestino, então deixar o seu intestino até pior mesmo. Então é um chá bem sério, assim, né? Que não é para ser utilizado com frequência igual as pessoas utilizam, não.
Outra coisa é que tem estudos até que comprovam também que a utilização do chá de sene diariamente, ali durante 6 meses, né, um uso ali contínuo, indiscriminado, pode levar até câncer de intestino. É muito sério, gente. Então não pode usar assim dessa forma, não. Ó, a Tainara perguntou, qual é o cálculo para a quantidade de água mesmo? Sempre você vai calcular 35 a 50 ml vezes o seu peso por dia. 35 ml vezes o seu peso ou 50 ml vezes o seu peso. Igual eu falei, para pessoas que têm problemas intestinais, para mulheres, né, que têm constipação, a gente sempre calcula uma quantidade um pouquinho a mais. Gente, não é fácil mesmo tomar água. Muita gente tem dificuldade. Para quem isso aí, obrigado, Kênia, arrasou. Muita gente, né, que tem dificuldade. Tem gente que tem facilidade, né, em ir ao banheiro todos os dias. Mas tem gente que tem facilidade em tomar água todos os dias. Mas não é assim para todo mundo, né? Eu já tive muita dificuldade de tomar água. E coisas que me ajudam. Ter sempre um copo ou uma garrafa do meu lado. Gente, não tem jeito. Se você não tem um estímulo visual, você não toma. Você pode estar, eu tô trabalhando de home office. Eu falo assim, se eu tô em casa, eu consigo tomar mais água. Isso é uma mentira. Não coloca um copo ou uma garrafa do seu lado pra ver se você não toma, não. Não toma, gente. Então tenha o seu estímulo visual. Você tem que ver a sua garrafa. Tem que ver ali todo dia. Obrigada, tia Valdete. Outra coisa, se você às vezes esquece, eu não esqueço, meu dia é muito corrido, coloca um aplicativo, baixa um aplicativo no seu celular, né? Tem 1 zilhão de aplicativos, ele vai fazer esse mesmo cálculo, calcular a quantidade ali de água que você precisa tomar e pronto, entendeu? Depois ele vai te lembrando ali no dia, mas não pode ver a notificação no celular e deletar não, tá bom? Tem que ver a notificação e tem que tomar. Uma outra dica que eu dou para os pacientes é de toda vez que você for ao banheiro fazer xixi, você toma um copo. Não precisa ser um copo desse quase 500 ml, né? Mas você pode tomar um copo um pouquinho menor. Faz esse combinado. Toda vez que eu vou no banheiro, eu tomo um copinho de água. Outra coisa, sempre que alguém te oferecer água, você aceita. Tem gente que fala assim, não, obrigada, não precisa não. Aceita a água sim. Não pode deixar de tomar água. A Thay falou assim, eu gosto de tomar água. Agora, é xixi toda hora. Isso pode acontecer, às vezes, por uma maior retenção de líquido. Então, tem que observar também essa questão, se você está retendo muito líquido, porque a gente pode ter vontade, sim, de fazer. Às vezes, você não está acostumado a tomar tanta água, e quando você começa a tomar a quantidade que você precisa, você começa a ir ao banheiro toda hora. Sua bexiga não está acostumada com tanta água assim. O que você tem que fazer é esperar. Esperar em Deus. Porque a bexiga ela é um músculo. Então, vai acontecer ali depois de uns dias dela se acostumando. Eu não vou mais desesperadamente ao banheiro fazer xixi como era antes, entendeu? Ó, meu irmão, está maravilhoso. Que lindo. Tá me assistindo aqui. Tainara me representa. Gente, e outro sinal, isso aí, minha sogrinha aí falando, o xixi tem que sair clarinho. Isso também é um sinal de uma quantidade boa de água. Observa seu xixi todo dia. Se você tá fazendo ali um xixi clarinho é porque tá uma quantidade também legal. Mas sempre tenta tomar esse intervalo de 35 a 50 ml de água por dia. Isso ajuda muito a ir ao banheiro. Então, como eu falei, ingestão de água, prática de atividade física, e também ingestão de fibras. Eu já ensinei vocês a consumir uma quantidade de fibras legal, hein? O que a constipação ela pode interferir, né? Vocês que estão aqui com certeza sabem, né? A constipação, não conseguir ir ao banheiro todos os dias, pode interferir para você ficar mais inchada, para você reter mais líquido. Fica ali 3 dias para você ver sem ir ao banheiro. Sua barriga fica aqui, né? Distensão, gases. Fora a questão de
Imagina você ficar 7 dias, 8 dias, como tem pacientes, né, que ficam. É bem complicado. Outra situação é diminuir a sua absorção de nutrientes, né? Você fica ali com deficiência, você pode ter anemia, deficiência de vitamina B12, deficiência de várias vitaminas e minerais, e aí você começa a se sentir, nossa, Hannah, eu me sinto tão cansada, tão indisposta. Isso pode ser por causa do seu intestino, como eu sempre falo, porque às vezes você não tá com uma absorção legal. Amanhã nós vamos ter uma live sobre a interferência do nosso intestino na nossa pele, na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas. O nosso intestino, ele é muito importante nesse processo. Então, isso acaba interferindo muito, né, na nossa... Tô falando bastante. Acaba interferindo muito no externo do nosso corpo. Por quê? Cabelo, pele é dentro, gente, não tem jeito. Às vezes podem ser... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Às vezes podem ser alterações hormonais? Podem, mas pode ser alteração de intestino. Você não conseguir ter um cabelo, né, que fica forte, que não caia, uma pele sem acne, sem espinhas, né? Isso é muito interferência também do seu intestino. Obrigada, Manuela, que bom que você tá gostando. Ó, Emanuele Lira, minha manicure maravilhosa, minha mãe, Luma, minha amiga e paciente também. E aí eu vou falar de duas situações, né, que acometem muitas mulheres. Muita gente já percebeu. Você já percebeu que antes do período menstrual, para as mulheres aí antes da menopausa, né? Você já percebeu antes do período menstrual que você fica constipada? Que te dá ali, o seu intestino fica um pouquinho mais travado? Sabia que isso tem uma resposta, né? Isso acontece por causa das nossas alterações hormonais. Então, isso é natural do nosso organismo. Eu tô falando aqui nessa live de uma constipação que ela é crônica, da dificuldade de ir ao banheiro sempre, fora desse período menstrual. No período menstrual, a gente tem uma alteração dos nossos níveis de progesterona, que é um hormônio. Então, é normal que antes do período menstrual a gente fique um pouco mais ressecada, né? Porque os níveis alterados ali da progesterona, ele faz com que o nosso intestino fique um pouco mais lento, né? Ele fica mais devagarzinho. E aí vocês podem observar que já no período menstrual, a gente vai mais ao banheiro. Quando você ficou menstruada, a gente tem uma alteração das enzimas ali. São as enzimas, uma enzima chamada prostaglandina, que ela faz um estímulo maior das nossas paredes do útero, né? Da contração ali dos músculos do útero. E acaba que a gente tem as fezes mais amolecidas, pode chegar até ter uma diarreia. Então, é super natural que antes do período menstrual a gente fique mais constipada, né? Fica com o cocô mais ressecado. E quando a gente tá menstruada, fica normal. Muita gente me pergunta isso. Mas igual eu falei, o que eu tô falando é da constipação que acontece sempre, né? Aquela dificuldade de ir ao banheiro o mês inteiro, né? Só nesse período não. Deixa eu ver aqui. A Thay partiu tomar água pra ser linda. Isso aí, gente. A pele fica maravilhosa tomando água, seu cabelo fica hidratado, seu cocô fica hidratado. Você vai olhar no seu... Isso é a dica que eu dou para as pacientes também. Não pode dar descarga sem olhar o cocô. Porque o cocô diz tudo sobre sua saúde, gente. Se você olhou aquele cocô bonitinho ali, ele pode ser fino, pode ser grosso, mas ele tem que ser lisinho. Aquele formato de salsicha mesmo. Tem gente que fala assim, ai, Hannah, nunca mais vou comer salsicha. Graças a Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso não é nem alimento. Quando você tá com aquele cocô ali bonitinho, lisinho, isso é uma maravilha. Quer dizer que você tomou uma boa quantidade de água, você comeu uma boa quantidade de fibras, você fez atividade física, outra coisa que interfere é o sono também. Muita gente observa isso. Se você não dorme bem à noite, pode ser que no outro dia você tenha alterações do seu intestino.
A Tati aqui falou, eu gostaria de saber se crises recorrentes de candidíase tem a ver com o intestino. Tati, tem a ver sim. Quinta-feira vai ter uma live sobre candidíase. Muitas mulheres sofrem com isso. Gente, não é pouca. Às vezes a gente acha que, sou eu que só tenho esse problema. Só não sei quem tem esse problema. Isso é uma mentira. Por quê? Muitas mulheres estão com o intestino doente. E isso é muito complicado, né? Muito ruim, né? Você fica com aquele desconforto, aquela coceira chata. Quinta-feira eu vou falar qual é a correlação da candidíase com o intestino. E vou falar também sobre quais os alimentos que você tem que preferir, quais os alimentos que você tem que evitar nesse processo para ajudar seu intestino a ajudar a controlar essa candidíase, esse fungo terrível, né? A Isabela falou... É mesmo, né? Mexe tudo lá dentro no período menstrual. E é verdade. A Mari também falou, no período menstrual vai mais ao banheiro. E é verdade, gente. É exatamente assim. Nossa, quanta gente entrando. A Kênia falou, pelo que eu sei, candidíase de repetição pode ser por desbiose. Isso é verdade? Sim. Como eu falei, tem muita interferência do intestino. É um descontrole ali da desbiose, né? A desbiose é um descontrole, né, do intestino, seja na quantidade de bactérias, qualidade de bactérias, e acaba gerando uma desbiose vaginal, que é um desequilíbrio também da flora da vagina. Então acaba que tem uma quantidade menor de bactérias, uma quantidade maior de fungos, e é isso que eu vou explicar na live de quinta-feira. A Isabela falou, todo mundo gosta de conversar sobre cocô. Gente, isso é maravilhoso, é libertador, por isso que eu falo que ninguém tem que ter vergonha de falar de cocô. Falar de cocô é maravilhoso. Alguém falou aqui, eu tenho o intestino muito preso, o que eu posso usar? Você precisa... Gente, a coisa que mais faz você ir ao banheiro é a coisa mais prática e fácil do mundo, é a sua alimentação. Primeiro você tem que decidir esse ano fazer atividade física. Se você já faz, começa a fazer um aeróbico a mais, fazer uma caminhada, né? Se você não faz, começa a fazer pelo menos umas 3 vezes na semana, para ajudar seu intestino a funcionar. Outra coisa que eu já falei na live, aumentar a sua ingestão de água. E outra coisa, sua ingestão de fibras. E para você saber mais, vem participar do meu workshop Intestino Funcional, que vai acontecer dia 8 de fevereiro. Eu vou deixar o link depois da live aqui para vocês nos stories, para vocês se cadastrarem. Vem participar, gente. A gente já tá no 4º grupo do WhatsApp, já tá quase fechando o 4º grupo, hein? Depois vai falar assim, vou ficar sem vaga. Tô brincando, não tem vaga para todo mundo. A Tati, eu pensando em fazer cachorro quente na festa das crianças aqui em casa. Pronto, já passou. Muda esse cardápio aí. A Kênia, ansiosa pela live de quinta. Gente, com certeza vai ser top essa live de quinta. Então, igual eu falei, a principal forma de você ir ao banheiro todos os dias é mudar os seus hábitos. Não tem uma paciente que não melhora, né? Eu falo assim, isso é unânime, é uma coisa muito incrível. Só que você precisa, né, de um acompanhamento com o nutricionista. Igual eu falei, você precisa de ajustar a sua ingestão de fibras. E não é só comer salada, só comer aveia, só comer chia. Precisa de quantidade adequada. Fala de novo, Aparecida, que eu não vi sua pergunta. A Renata falou, Nutri, uso o Psyllium, mas não vi muito resultado. Gente, o Psyllium, ele é uma fibra também. Igual eu falo, não é que ele tem um efeito maior do que a chia, não é que ele tem um efeito maior do que a linhaça, do que a granola. Ele é uma fibra. Ele sim, ele ajuda muito a reparar a barreira intestinal, ele é importante para a nossa digestão, mas você precisa de consumir a quantidade adequada de fibras no seu dia. Não adianta, às vezes a pessoa ela não tá comendo uma quantidade de fibras adequada no almoço, nem no jantar, não come às vezes uma fruta, aí do nada acrescenta uma colher de psyllium. Não vai funcionar, porque você precisa desse conjunto de fatores, você precisa da sua ingestão de água em conjunto, entendeu? E vocês precisam de reduzir o consumo de algumas coisas. Eu não gosto de restringir os pacientes demais, né? Quem é meu paciente sabe.
exceto em algumas questões de doenças, né? Quando o paciente ele já tá com uma síndrome do intestino irritável, quando ele tá com uma doença de Crohn, quando ele tem alguma doença intestinal, a gente precisa de algumas condutas um pouco mais rígidas, porque isso acaba interferindo muito na saúde dele e depois a gente vai reajustar, vai acrescentar novamente alguns alimentos que eles gostam. Mas uma coisa é que a gente precisa, né, para todo mundo, para o intestino funcionar bem, reduzir alguns carboidratos que não são muito legais para o nosso intestino. Alguns carboidratos refinados. Tapioca demais, gente, prende o intestino. Toda farinha que é branca demais, farinha de trigo demais, açúcar demais. Você vê aquela farinha que é um pozinho branco, tem que evitar. Eu falo assim, não é que é deixar de consumir, mas você precisa reduzir o consumo dessas farinhas, porque isso trava o seu intestino, faz com que você fique com aquelas fezes ressecadas, aquelas fezes ficam igual uma nuvenzinha de desenho assim, ou aquele cocôzinho de cabrito. O açúcar, né, ele inflama muito o intestino, ele aumenta a quantidade de bactérias que são ruins. As gorduras que eu falo que são inflamatórias, gordura que é aquela gordurinha exposta da carne, que muita gente gosta, né? Inclusive eu, mas a gente evita de consumir sempre. A gordura de sorvete é uma gordura péssima para o intestino. A gordura de industrializados, aquela gordura que vem ali, gordura saturada, trans, né? Que vem nos biscoitos. Essa gordura, ela é super inflamatória para o intestino. Os estudos mostram que elas aumentam as bactérias que são ruins. Igual eu falei, não é para você excluir da sua alimentação, mas você precisa reduzir um pouco o consumo. Senão, às vezes, mesmo você acrescentando toda a ingestão de água, fazendo atividade física com regularidade, comendo fibras, vai acontecer de você não ter uma frequência evacuatória legal. Você precisa acrescentar alimentos naturais. Por isso que eu falo que dieta para você ir ao banheiro, dieta para você emagrecer, não é caro, gente. Caro é ficar comprando docinho fit, comprando um pãozinho, não sei o quê, não sei o quê, uma marmitinha, lá. Isso é caro. Mas você comer de forma saudável, comer fruta, legume, verdura, não. Isso aí é a melhor estratégia que existe, entendeu? Tati, vou ter que perguntar novamente. O segredo da sua beleza é a quantidade de água que você bebe? Ai, amiga, eu tento, mas nem sempre foi assim. Eu tomo bastante água mesmo, gente. Ultimamente, eu tenho tomado a minha ingestão. Na verdade, não é assim, surreal. Mas eu tomo uma quantidade. Obrigada se você tá achando que eu tô assim. Deixa eu ver. Kênia, onde eu encontro quais as quantidades de fibras corretas dependendo da idade? Você pode procurar nas DRIs mesmo, na DRI. São recomendações que a gente tem ali, tem várias recomendações de nutrientes, de vitaminas e tem também a quantidade de fibras por idade. Tá vendo? Muita gente não observa isso, né? A gente quando estuda, né, na faculdade, nutrição, a gente observa a quantidade de vitaminas, a gente observa de minerais que tem que bater ali na dieta, mas a gente não observa a quantidade de fibras. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não consomem nem às vezes o mínimo de fibras que elas precisam consumir. Isso é bem complicado porque acaba interferindo na saúde de muitas pessoas, né? A Raquel, minha idade, o metabolismo lento tenho um metabolismo lento para emagrecer, quase não vou ao banheiro, cheguei agora, peguei a conversa pela metade. A gente vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, Raquel. Mas sim, o seu intestino não funcionando direito pode interferir sim no seu metabolismo, no seu emagrecimento. Gente, as pacientes que começam a ir ao banheiro todos os dias, às vezes emagrecem 4, 5 quilos em 20, 30 dias. E eu falo, às vezes não é nem a questão da gordura no primeiro momento, é de retenção de líquido, de inchaço. Então a gente pode sim acelerar o nosso metabolismo conseguindo ir ao banheiro todos os dias. Hipócrates disse há zilhões de anos atrás, né? Muitos e muitos anos atrás, que toda doença começa no intestino.
O nosso intestino, gente, é o centro de tudo. Se você vai ao banheiro todos os dias, você consegue emagrecer, você tem um cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, você consegue ser mais feliz, você tem mais disposição, até a sua relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, com todo mundo melhora, gente, porque influencia até na nossa libido. Fazer cocô todo dia é muito importante para nossa saúde. Quando as pessoas começarem a entender que o intestino é o centro de tudo, tudo isso vai melhorar. E é isso que as pacientes sentem. Deixa eu ver. Tem muitas medicações, gente, que sim, que interferem na saúde intestinal. Às vezes até alguns tipos de anticoncepcional, né? Podem, por causa das alterações hormonais que eles causam, uma grande quantidade de hormônios, né, que é liberado ali pro corpo feminino, pode também levar a alterações intestinais, diminui muito a absorção das suas vitaminas, pode interferir numa redução da produção de bactérias benéficas para o seu intestino. Até falou, o chá, ela disse que não faz bem tomar sempre. Esse chá de sene não é para tomar todos os dias, não, gente. Sim, ou Aparecida, essa medicação pode interferir, sim. Mas eu falo assim, não é para você também deixar de tomar a medicação, não, tá bom? Você tem que conversar com o seu médico e em alguns momentos eu falo assim, mesmo que alguma medicação que você tá tomando, gente, ela cause constipação, é importante que você aumente mais ainda a sua ingestão de água, sua ingestão de fibras. Então, fazer atividade física, deixar seu corpo se movimentar também, mesmo com medicações, assim. A mamãe sabe o segredo de eu ser linda. Isso aí, DNA, né, minha filha? Maravilhosa. E, gente, já perdi aqui as coisas, as perguntas. A Luciana falou aqui, última pergunta pra gente fechar aqui. A Luciana falou, a glutamina e o própolis funcionam? Sim, gente, eu gosto muito de glutamina, mesmo que muitas pessoas falam mal dela, né? Mas eu gosto bastante. Tem muitos estudos que mostram como ela protege a barreira intestinal, como ela fortalece a barreira intestinal. Não é que, nossa, você tomar glutamina, você vai ficar com uma imunidade 100%. Não é sobre isso, né? Ela nutre as suas células intestinais. Mas não é também para todo paciente, a gente vai avaliar individualmente. Não é todo paciente que chega no meu consultório com um problema intestinal que eu vou colocar uma glutamina para ele. Tudo é individual, tá bom? Mas eu gosto bastante, eu tenho bastante resultado com a glutamina. E como eu sempre falo, não existe uma suplementação, uma medicação, uma suplementação, uma vitamina, alguma coisa assim, que seja igual laxante, que você vai tomar e você vai ao banheiro no mesmo dia. Então, às vezes a pessoa toma glutamina, tomei uma semana, não funciona não pra eu ir no banheiro. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com lá no seu intestino, dela nutrir as suas células intestinais, entendeu? De melhorar a sua barreira intestinal, pra ela ficar bem juntinha. É isso que tem a ver. Gente, mas é isso. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, é um mito. Mulher consegue ir ao banheiro todos os dias, sim. A gente tem que... A principal coisa que interfere na nossa saúde intestinal é o nosso estilo de vida, não tem jeito. Mesmo aquelas mulheres que têm uma genética favorável para não conseguir ir ao banheiro, mesmo as mulheres que falam, Hannah, minha mãe tem câncer de intestino, meu pai não sei o que, um tio meu... Gente, não é a sua genética não é determinante. O que é determinante é o seu estilo de vida. Não adianta só você ficar tomando medicações, fazendo só exames. Você precisa agir pela sua saúde. Cuidar da sua alimentação, tomar uma boa ingestão de água e fazer atividade física. São os 3 principais pontos, tá bom? Amanhã eu vejo vocês aqui de novo. Eu vou estar conversando com a doutora Thalita sobre pele, cabelo, unhas, a relação com o nosso intestino. E eu quero convidar vocês, eu vou deixar aqui o link depois aqui no próximo Stories,
do workshop Intestino Funcional, que vai acontecer dia 8 de fevereiro, terça-feira que vem, às 20 horas. E eu espero vocês, porque a gente vai ter tanto conteúdo legal. Quando vocês entrarem no link, vocês vão ver todos os conteúdos que eu vou falar em uma noite só, tá bom? Mas vai ser muito legal. Vou falar sobre as funções do intestino, vou falar sobre chás e shots para o seu intestino funcionar melhor, para a sua digestão funcionar melhor. Vou te dar estratégias de como já colocar em prática, né, para ele funcionar melhor. E eu tenho certeza que vocês já vão ter alguns resultados com isso. Mesmo que for a melhora da digestão, Hannah, comecei a ir ao banheiro um pouquinho mais fácil, mas vocês vão conseguir só com uma noite. Mas tem que colocar em prática. Não existe nada que eu fale que vai fazer funcionar se você não fizer. Você precisa fazer, como todas as situações. É igual uma medicação, né? O médico pode falar para você tomar. Se você não tomar, vai adiantar? Não vai adiantar. Então você precisa fazer, entendeu? Mas é isto. Muito feliz com todo mundo que participou aqui. A Manuela falou, a suplementação... Vou responder só essa última, porque essa pergunta é legal. A suplementação de ferro contribui para a constipação? Pode sim, gente, mas por isso que você tem que procurar uma forma do ferro que tem uma absorção melhor, né? Existem algumas formas que são ruins, que deixam mais constipada. Eu não vou falar nome de marcas aqui, né? Mas, Manuela, me manda uma mensagem no direct que eu vou te mandar algumas que eu gosto mais, que não causam constipação. Isso às vezes, um ferro ruim mesmo, entendeu? Às vezes que deixa as fezes muito escuras também. Você não tá absorvendo tanto assim. Então, algumas fórmulas de ferro, né, o ferro quelado, você tem uma absorção um pouquinho melhor já e acaba não interferindo tanto nas suas fezes. Mas se acontecer, você também tem que aumentar a sua ingestão de água e a sua ingestão de fibras, tá bom? Amanda, obrigada, sua linda. Mas é isso, gente. Que bom que vocês gostaram, que bom que foi esclarecedor. Amanhã eu vejo vocês, hein? Às 8 horas da noite de novo. Até domingo a gente vai ter live, hein? Então vai ter muito tempo pra gente conversar. Tá. Te amo também, irmão. Obrigada, gente. Obrigada, amor. Conteúdo de qualidade. Obrigada, gente. Beijos. Fiquem com Deus e em breve a gente se vê mais, tá bom? Vou deixar o link do workshop para você se inscrever, hein? Tchau!